desta cultura de morte que nós estamos vivendo e um pouco o histórico das fundações, não é isso? Mas eu gostaria de, pegando todo o trabalho que o padre José Eduardo fez hoje de manhã, colocar agora um pouco mais de luz no sentido disso tudo. Não é? Porque é importante você saber o que aconteceu, como aconteceu, mas as pessoas muitas vezes ficam se perguntando, mas por quê? Ou seja, por que é que esses loucos, né? Por que é que essas fundações internacionais querem o aborto? Por que é que eles querem controlar a população do planeta? Por que é que eles querem obsessivamente destruir a família com a ideologia de gênero? Por quê? Porque não basta para nós saber o que aconteceu, não é? A causa material, como aconteceu, a causa formal, quem fez, causa eficiente. Todo mundo fica perguntando, mas por que cargas d'água? Esses caras são loucos? Eles cheiraram cocaína, fumaram maconha, o que eles fizeram, né? Ou seja, você começa a ouvir a trajetória, não é? Do Rockefeller III. Você quer dizer, mas pera lá, o Rockefeller, ele não dava sinais de ser um louco. Ele era um cara sensato. Era um cara inteligente. Ele não age, não era um desequilibrado. Por que é que ele fez tudo isso? Então vamos tentar responder um pouco, não é? Isto agora no início dessa palestra, colocando para vocês com clareza a causa final. Para isso a gente vai ter que retomar um pouquinho a história que já foi contada hoje de manhã, ok? No final do século XIX, um famosíssimo empresário, talvez uma das maiores fortunas do mundo até hoje, talvez, se não a maior, se a gente for fazer a correção monetária, chamado Andrew Carnegie, é um empresário do aço nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado O Evangelho da Riqueza, The Gospel of Wealth, em inglês. E este livro, ele que tinha muito mais dinheiro do que ele seria capaz de gastar na vida dele, ele dizia o seguinte, que nós, ricos, né, dizia para as pessoas que eram bilionárias, né, nós ricos, nós temos uma missão. Se nós temos dinheiro, é porque nós temos uma missão de transformar esse mundo num mundo melhor. Então nós temos que usar o nosso dinheiro para fazer o bem. Inclusive, ele era a favor de dizer assim que uma das maiores desgraças de uma pessoa rica é se ela morrer rica. Ou seja, ela tem que morrer tendo gastado o seu dinheiro fazendo bem, porque você simplesmente deixar isso para os seus herdeiros não tem sentido. Ele escreveu esse livro. E esse livro foi lido por John Rockefeller, o primeiro. Então, no final do século XIX. Então, tudo nasceu. Por que eles estão fazendo tudo isso? Tudo nasceu numa realidade muito bem intencionada. Eles queriam fazer um mundo melhor. Usar o dinheiro deles para transformar esse mundo e fazer esse mundo melhor, um mundo melhor. Tanto que John Rockefeller, primeiro, o que é que ele fazia? Ele contratou um pastor, Frederick Gates, para administrar, inicialmente,
a Fundação Rockefeller, que foi fundada em 1913, para fazer o bem. Essas pessoas queriam fazer o bem. Eles começaram fazendo o quê? Começaram combatendo lombrigas. As lombrigas, eles tinham que também dar um pouco de educação e começaram a investir na educação dos negros. Primeiro investiram, né, em pastores, evangelizadores, eles eram batistas. E o John Rockefeller primeiro, ele, pelo que a gente vê, pelo que tudo indica, ele era um cristão convicto. Era um homem que tinha suas convicções cristãs, ele queria fazer o bem. A gente fica pensando, talvez, não, esses caras devem ser tudo satanista. Eu não sei se ficaram satanistas depois, porque eu não estou lá para ver a vida íntima deles. Mas o que eu estou dizendo é que tudo começa muito bem intencionado. E isso, gente, para nós, deve nos causar um exame de consciência muito sério. Como é que um cristão bem intencionado é capaz de estar na origem de um desastre desses, como é a cultura da morte? Pois bem, então, começou a fazer o bem. Começaram a combater as doenças. Começaram a educar as pessoas. Só que surgiu um problema. E o problema que colocou todo mundo em crise chama-se Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, todo esse pessoal que estava voltado para a filantropia, esses cristãos que queriam fazer o bem, começaram a se perguntar, mas como é possível? A gente está aqui lutando, o que é que adianta eu lutar contra as lombrigas, lutar contra o analfabetismo, lutar contra as doenças, lutar contra isso, contra aquilo, e depois vira uma guerra maluca que, num prazo de menos de 10 anos, destrói tudo que eu estava construindo. A Primeira Guerra Mundial, ela foi verdadeiramente uma carnificina. E é interessante a gente enxergar como a Primeira Guerra Mundial, verdadeiramente, ela foi um ponto marcante, um ponto de virada na história da cultura da morte, nas duas vertentes que nós podemos estudar na cultura da morte. Uma vertente é destes metacapitalistas das fundações, que o padre Zé Eduardo estava apresentando hoje de manhã e que nós estamos aqui olhando agora de perto. Mas a Primeira Guerra Mundial também foi um ponto de virada e de crise para outra vertente da cultura da morte, que são os marxistas. Porque criou uma crise interna do marxismo que depois dará origem a essa guerra cultural, ou seja, o marxismo cultural. Também isso está ali como ponto de virada na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então vejam, nós estamos aqui analisando o porquê. Por que é que surgiu essa cultura da morte? O porquê? Então, primeiro eles começaram bem intencionados, querendo fazer o bem ao mundo. De repente vem a guerra, que põe tudo a perder. Então isto colocou em crise o projeto inteiro. Não sei se está dando para vocês enxergarem como isso coloca em crise. Não é? Ou seja, nós temos que arranjar um jeito de parar com a guerra. Porque a guerra destrói tudo. A maior desgraça é a guerra. Então, se começou a fazer uma série de investigações em vários ramos diferentes das ciências. Eu não vou aqui contar toda a história, porque nos encheria de detalhes, e a gente às vezes com tanto detalhe fica um pouco perdido. Mas, no fim das contas, eles chegaram à seguinte conclusão.
duas coisas importantes que você precisa entender com relação a essa cultura da morte. Primeiro, para manter a paz mundial, será necessário um governo mundial. Porque essa coisa da soberania das nações, essa coisa de que os países têm interesses, né, que não são comuns, isso é um barril de pólvoras. Então, nós precisamos de um governo mundial. Esta é a primeiríssima coisa importante. Veja, eu quero só para uma nota de rodapé aqui para explicar. Isso que eu estou dizendo para vocês aqui é um resumo. Eu não necessariamente estou contando para vocês como eles descobriram isso numa sequência histórica, ok? Está entendendo? Não é que eles descobriram primeiro a história do governo mundial. Como eles descobriram essa história do governo mundial é uma longa história que a gente teria que começar lá na África do Sul, no século XIX, etc. e tal. Então eu estou querendo poupar você dos detalhes, porque a minha finalidade nessa palestra é que você, no fim das contas, entenda o porquê. Não encher de detalhes, não saber necessariamente tanto o quê, mas o porquê. Ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa, para que você tenha uma guerra mundial, você precisa ter países beligerantes, ou seja, países que brigam. Se você tem um único governo mundial, acabou a guerra. Estão de acordo? Então, o projeto de um governo mundial nasce dessa necessidade da paz mundial. Isto já nos dá um porquê. Mas você chega e diz, tudo bem, padre. Eu entendi. Eles faziam o bem para as pessoas. Aí eu entendi. Né? Agora, veio a guerra, estragou tudo. Agora eles querem a paz. Para ter a paz, eles querem um governo mundial. Também entendi isso. Mas o que é que isso tem a ver com aborto e destruição de família? Não está encaixando. Calma, você não deixa eu molhar o bico? O que é isso? Eu estou explicando a lógica da coisa, ok? Calma. Então vamos lá. Surge então, entre os tantos estudos que foram promovidos pela Fundação Rockefeller, na primeira metade do século XX, ressurgiu, não é, uma teoria a respeito do crescimento populacional, que são as teorias chamadas neo-malthusianas. Não é? Quem era Malthus? Era um pastor anglicano que começou a notar que ele fazia mais batismos do que funerais. Na igreja dele, nascia bastante criança, e ele fazia poucos funerais. Quer dizer que a população estava crescendo. Ele começou a estudar aquilo, e ele começou a ver que a população crescia em proporção geométrica. Não é? 2 pessoas, passava para 4, para 8, para 16, para 32, e assim ia geometricamente se multiplicando, enquanto a comida era produzida em progressão aritmética. Ora, vai haver uma grande fome no mundo, e isso vai gerar guerra. Isso vai ser uma confusão. E aqui que está a história da guerra, ligada ao crescimento populacional. Um senhor, essa teoria do Malthus ficou esquecida durante um tempo, até que, pelos estudos da Fundação Rockefeller, um sujeito chamado Warren Thompson começou a investigar melhor e ver que a teoria do Malthus, ela precisava ser adaptada. Por quê? Porque com
a Revolução Industrial, o que é que estava acontecendo? Estava acontecendo o seguinte: os países industrializados, as pessoas vinham para a cidade para trabalhar nas indústrias, havia um êxodo rural, as pessoas vinham para a cidade e na cidade, filho começa a representar despesa. Já nos países rurais, onde existe o trabalho no campo, filho representa riqueza, porque um filho a mais é um braço a mais para trabalhar na lavoura. Então, surgiu a teoria da transição populacional, que é o seguinte: quando a estrutura da sociedade muda a necessidade das pessoas quererem ter mais filhos ou menos filhos. Então, o que é que se começou a notar? Que nos países industrializados, estatisticamente falando, a população estava diminuindo ou crescendo menos. Exatamente porque nas indústrias, filho é uma boca a mais. E nos países agrícolas, a população estava crescendo porque um filho era não uma boca a mais, era um braço a mais, era trabalho a mais, era riqueza. Ora, isso significava o que na prática? Que os países ricos iam ter menos gente, os países pobres iam ter mais gente. Menos gente, mais gente. Ora, acontece o seguinte, que como a riqueza fica onde tem menos gente, por causa da indústria, por causa de tudo, e a pobreza fica onde tem mais gente, haveria uma guerra. Por quê? Porque estes países pobres iriam crescer, se proliferar. Não é? Essas pessoas pobres vão se proliferar e crescer a quantidade enorme de pobres, esse povo ia começar a passar fome e haveria guerra. Entenderam? Como a teoria da transição populacional mostra que seria necessário, para a segurança dos países ricos, conter o crescimento da população dos países pobres. Porque quanto mais cresce o número dos pobres, os ricos estão sentados num barril de pólvoras. Vejam, eu não estou dizendo que eles pensam isso hoje, deste jeito que eu estou descrevendo, eu só estou dizendo que lá atrás, na teoria do Warren Thompson, foi assim que surgiu a coisa, e foi isto que deu o clique na cabeça do John Rockefeller, terceiro, no caso aqui, estou pulando uma geração para simplificar a conversa, o John Rockefeller segundo, cria o Conselho Populacional e depois o John Rockefeller terceiro, os dois já entram nessa linha, mas é mais o terceiro quem vai levar para frente as aspirações de controle populacional do jeito que nós conhecemos hoje. Então vejam, é esse clique que deu na cabeça dos Rockefeller. Puxa vida! Nós queremos a paz do mundo. A paz no mundo nós iremos conseguir com um governo mundial. Mas enquanto isso, nós precisamos deter o crescimento populacional. Por quê? Porque se não detivermos o crescimento populacional, vem uma guerra e não dá tempo outra vez da gente fazer alguma coisa de bom. No meio do caminho, surge um fator ainda mais complicador, que é o fato de que existe a tal da guerra total com a guerra atômica, não é isso? Então vejam só, de repente, surge um pensamento de que para manter a paz no mundo, nós precisamos destas duas coisas.
deter o crescimento populacional e ir aos poucos implantando um governo mundial. Vamos então fazer isso usando o dinheiro das fundações e cooptando, porque por mais que uma fundação tenha dinheiro, uma fundação não tem tanto dinheiro quanto um governo. O governo tem muito mais. Então, começaram a cooptar os governos, os agentes governamentais, e para isso, no meio do caminho, surge um instrumento maravilhoso para levar isso tudo para frente, que é a ONU. Ora, se nós estamos querendo um governo mundial, temos que fortalecer a ONU. Se nós queremos um governo mundial, as fundações, então, elas começam a apostar, né, nessa realidade de unificação através da ONU e, ao mesmo tempo, levar a ONU a compreender a necessidade de deter o crescimento populacional. Então, de repente, a ONU é um dos instrumentos mais fantásticos para fazer as duas coisas. Tanto porque ela já é um ensaio de governo mundial, e se a gente convence os funcionários da ONU a implantar políticas de aborto, depois, como o padre Zé Eduardo explicou hoje de manhã, de feminismo, de gênero, de gaysismo, etc. e tal, ótimo, tudo encaixa e nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Como eu estou aqui tentando explicar para você um porquê, eu pergunto para vocês, está dando para entender o porquê? As coisas estão começando a fazer sentido? Isso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, está esclarecendo, está juntando o quebra-cabeça? Porque a minha finalidade, um pouco hoje, é fechar o quebra-cabeça para vocês entenderem a lógica das coisas. Porque entendendo a lógica, você depois pode, nesta grande lógica, você pode depois ir pendurando os detalhes dos estudos que você vai fazendo. Porque a gente às vezes estuda as coisas, mas não sabe encaixar, não sabe fechar a lógica das coisas e por isso fica tudo absurdo e sem sentido. Porque que cargas d'água, os caras querem matar criancinha, uai. Não tem sentido nenhum. Parece uma crueldade, uma coisa de gente louca, de gente satanista. Entendeu? Tem satanista no meio também, mas não é esse o problema. Ou seja, a coisa ela é apresentada inicialmente. Vejam como existe ali uma boa vontade inicial. Mas esta boa vontade inicial, ela tem algo de profundamente perverso, e aqui eu quero tirar o véu dessa perversidade para você entender. Chama-se soberba. O homem que quer se colocar no lugar de Deus. Pode ser que John Rockefeller III nunca tenha pensado, eu sou Deus, eu estou no lugar de Deus. Dificilmente uma pessoa pensa uma coisa dessas sem ir parar no manicômio, né? Ninguém diz assim, eu sou Deus. Não. Mas o que acontece é o seguinte, existe em nós, por causa do pecado original, uma arrogância de nós julgarmos as coisas a tal ponto que nós, sem notar, tomamos o lugar de Deus. Eu vou aqui, só para vocês entenderem, que eu, quando era criança, eu era, na minha fantasia infantil, um pequeno Rockefeller. Eu ficava pensando, na minha época não tinha esse negócio de Mega Sena, né? Eu vou fazer
49 anos daqui a uma, 2 semanas. Mas na minha infância tinha a loteria esportiva, que era o grande prêmio. Para você fazer parte do rol dos ricos, você ganhava na loteria esportiva. Então, quando eu era criança, eu ficava pensando assim: se eu ganhasse na loteria esportiva, eu acabaria com a pobreza no mundo. É um sonho infantil, teoricamente bem intencionado. Mas o problema é o seguinte: quando você começa a olhar para o mundo e dizer que o mundo está errado, não por causa do pecado das pessoas, mas quando você começa a dizer que o mundo está errado, porque existe algo estruturalmente errado no mundo, você começa a julgar o Criador. Você começa a dizer: se eu fosse Deus, eu não faria assim. E eu, me desculpe, eu estou confessando meu pecado infantil. Eu, muitas vezes, pronunciei esta frase blasfema na minha cabeça quando eu era criança. Eu olhava para o mundo e dizia: se eu fosse Deus, eu não faria assim. Você está entendendo a soberba que está por trás disso? Que você está sentando Deus no banco escolar e dizendo assim: Deus, dá licença, deixa eu ensinar para você como que tem que ser. Você é tolo e eu sou sábio. Vem cá, Deus, senta aí e aprende comigo. É louco, mas é o pecado original dele em nós. Você começa a criar um mundo que você pensa que é ideal, e lá pelas tantas, você está confeccionando um mundo que, sem que você perceba necessariamente, está indo contra a estrutura daquilo que foi criado, a estrutura da criação. Não tem como negar isso, tá? Depois, no fim da cadeia de montagem, quando você começa a ver, eu estou dando um salto triplo mortal de 1 século e terminando aqui no século XXI com a ideologia de gênero. Mas não tem como negar que a matriz do pensamento da ideologia de gênero é que está tudo errado, que o Criador criou o mal, essa desigualdade de homem e mulher. Por que é que as pobrezinhas das mulheres é que têm que parir os filhos? Mas que desigualdade, por que é que elas que têm que engravidar e ficar em casa, enquanto os homens podem viver a sua vida felizes? Todos os primeiros ideólogos da ideologia de gênero, todos eles tinham uma profunda revolta contra uma ordem da criação, onde na verdade você está indo contra a criação. Isso aqui é só uma pequena nota para você enxergar que lá atrás, neste bom propósito de fazer um mundo melhor, que pode parecer uma coisa muito boa, que pode parecer uma coisa bem intencionada, existe ali no início um vício. Porque você pode querer lutar para um mundo melhor, para fazer um mundo melhor, consciente de que você é servo humilde, ou você pode lutar para um mundo melhor, se arrogando um tal poder, que você termina se revoltando contra a estrutura da realidade criada. Dá para entender essa diferença? Mas isso é só uma nota espiritual aqui, para vocês notarem a diferença que está lá no começo. Voltemos ao nosso assunto, que é a questão do porquê. Ok. Então eu tenho aqui uma dificuldade. Eu tenho dinheiro, eu posso influenciar o destino
do mundo, como disse o Carnegie. Eu posso fazer minhas fundações, aí vai lá o Rockefeller, faz a sua fundação. Depois que o Rockefeller faz a fundação dele, e ele começa a descobrir, entra em crise, vê que ele não dá conta de mudar a própria fundação dele para convencê-los a fazer um controle populacional, ele funda agora o Conselho Populacional, em 1952, e 1952 é a data, digamos assim, de nascimento, poderíamos dizer, é o aniversário da cultura da morte como nós a conhecemos hoje. 1952. Essa é a data que mudou o mundo. Por quê? Porque ali houve a fundação do Conselho Populacional e ali houve, naquele mesmo ano também, não é, a cooptação da Fundação Ford, que era uma fundação muito mais rica do que a própria Fundação Rockefeller, para entrar também nessa loucura de controle populacional. Logo em seguida, então, essas fundações começam a cooptar outras fundações que vão aparecendo no caminho. Por exemplo, a Fundação MacArthur, que vai ser a fundação responsável pelo Brasil, dentro desse esquema geral, onde eles dividiram um pouco as suas funções e as suas competências. E eles foram, então, trabalhando nessa questão populacional. Mas não percam de vista, porque eu vou voltar nesse dado, não percam de vista a história do governo mundial. É importante diminuir a população, porque, né, nós temos essa necessidade, mas tudo isso não é só diminuir a população para evitar a guerra, é também ir implantando um governo mundial. Não perca de vista isso. Vamos lá. A partir dessa realidade em que as fundações começam a trabalhar concretamente para manobrar as coisas, eles não são deuses, tá? Eles são seres humanos que vão aprendendo com os seus erros. Mas existe uma enorme diferença entre as fundações e nós aqui. E aqui é que eu quero cravar outra estaca importante nessa minha palestra. Eles se predispuseram a uma finalidade. Eles colocaram ou seja, o objetivo final é a paz mundial. Os meios que eles vão obter, com os quais eles vão obter a paz mundial é controle populacional e governo mundial. Mas como que nós vamos conseguir isso? Aqui é que vem. Um enorme investimento em conhecimento. Estudo. Gente, a maior parte de nós conhecemos a ponta do iceberg. Nós conhecemos um militante, né? Abortista. Nós conhecemos o militante que faz protestos, que se veste de forma espalhafatosa, que causa em nós espanto. Mas nós precisamos entender o seguinte, gente. Eles estão a todo momento estudando e a todo momento corrigindo novamente a sua estratégia. Eles estão a todo momento estudando e corrigindo suas estratégias para obter a sua finalidade. Por isso, não é possível nós determos esta avalanche, não é, de cultura de morte, se nós também não retomarmos a nossa vocação cristã de estudar. Estudar. Eles sabem onde eles querem chegar, mas se tem um obstáculo, gente, eu quero chegar lá, tem um obstáculo aqui no meio, o que eu faço? Como é que eu vou fazer para desviar dele? Bom, eu posso ir por aqui, ou eu posso ir por aqui,
ou eu posso ir por cima. Qual é a melhor forma? Então eles se sentam, eles têm grupos, pessoas que estudam, que vão trocando ideias entre si, que vão em ensaios, estudos, etc., onde eles então redesenham a estratégia. E então, redesenhando a estratégia, eles vão... Por exemplo, a estratégia inicial qual era? Implantar o aborto no mundo. Houve um problema. Na América Latina, de repente, na década de 60 e 70, foram implantados regimes, não é, de semiditadura ou ditadura civil-militar, onde, nos regimes militares da América Latina, exatamente para evitar que viesse dinheiro da Rússia para implantar o comunismo na América Latina, os militares impediam que viesse dinheiro de fora, do estrangeiro. Portanto, já que não vinha mais dinheiro de fora dos comunistas, também não vinha dinheiro de fora das fundações. E é por isso que no mundo inteiro, enquanto o mundo inteiro legalizou o aborto, onde podia entrar dinheiro de fundação, o aborto foi legalizado, a América Latina ficou limpa. Olhe para o mapa do mundo e você verá que a América Latina não tem aborto. Hoje, por uma série de pequenos, grandes desastres, nós temos aborto onde? No Uruguai e no Distrito Federal do México. Só. Mas não é espantoso? Ah, por quê? Porque a América Latina é católica. Não, tem alguma coisa a ver com o catolicismo também. Não estou descartando. Mas me desculpa. Não estou querendo falar mal de nós mesmos. Mas me desculpa. A nossa evangelização e o nosso cristianismo não é que seja tão profundo assim, né? Existem outros fatores que explicam isso tudo. Não estou excluindo o cristianismo, que também faz parte. Mas existe essa realidade de que o dinheiro das fundações não pôde entrar aqui. Ora, de repente, você vai e tem um continente inteiro onde você quer implantar o aborto e não consegue, o que é que eles fazem? Eles redesenham a estratégia. Final da década de 80. Quando caem os regimes militares na América Latina, eles redesenharam a estratégia e disseram qual o primeiro país onde vai ser fácil implantar isso daí. Opa! Brasil! E elegeram o Brasil como prioridade. A Fundação MacArthur veio para cá, não é? E começou a trabalhar na implantação do aborto no Brasil, quando finalmente, em 2002, foi eleito Lula. A Fundação MacArthur, né, lavou as mãos e disse assim: agora podeis deixar o vosso servo ir em paz, porque já fiz a tarefa, Lula agora está no poder, não que eles... Bom, a ascensão de Lula ao poder é uma outra história bastante comprida, mas vamos resumir aqui a conversa, né? Mas o Lula tem o compromisso de legalizar o aborto no Brasil. Acabou. Mas eles não levaram em conta o fato de que as pesquisas que eles tinham feito na década de 80 tinham mudado. Porque na década de 70 e 80 havia um índice de aprovação do aborto no Brasil, não é? Que não era a maioria, mas era respeitável, considerável. Acontece que, sem que eles notassem, o índice de aprovação do aborto no Brasil foi reduzindo, ficando nanico, até que se reduziu a 3%, 2% da população somente é que seria a favor da legalização do aborto no Brasil, da descriminalização do aborto, como eles costumam dizer, no Brasil.
Quando, então, tentaram legalizar o aborto por via legislativa, qual não foi a surpresa? A reação da população, dos pró-vidas, que graças a Deus estavam, não é, bem acordados, que impediram a consecução do plano deles. O que é que eles fazem? Redesenham a estratégia. Tentam outra vez, né, através da expansão dos serviços de chamado aborto legal. Na verdade, o termo técnico correto seria aborto não punido. Existe no Brasil, não existe aborto legal. Aborto é sempre crime. Mas existe um tipo de aborto criminoso que não é punido. E o mais importante para eles é o caso do estupro, gravidez por estupro. Então, ao expandir a possibilidade do uso dessa brecha na nossa legislação, começaram a trabalhar nisso, etc. e tal. E aí vem toda uma outra história que culminou na lei do cavalo de Troia, que a maior parte dos pró-vidas conhece, etc, etc. Mas vejam, quando nós estávamos nesta realidade pró-vida, eles redesenham a estratégia outra vez e começam a carga agora com a questão do gênero, que tem tudo a ver com aquela realidade lá do aborto. Não é? Como vocês viram hoje de manhã, só para quem perdeu a lógica da coisa, vamos entender o que é que gênero tem a ver com aborto. Não sei se vocês se lembram, hoje de manhã, o padre José Eduardo explicou. Não sei se está claro. Seria bom explicar a conexão entre gênero e aborto para vocês, ou eu estou chovendo no molhado? É bom explicar? Tá. Vamos tentar esclarecer mais uma vez. O que eu estou tentando ensinar para vocês aqui é o seguinte, vejam, eles estão o tempo todo estudando, eles estão o tempo todo redesenhando, eles estão o tempo todo dedicados, vendo, e nós precisamos aprender a estudar, gente. Nós precisamos aprender a estudar. E esse vai ser o meu tema principal da palestra seguinte. O que eu quero que vocês entendam é isso, que eles estudam, eles redesenham, eles repensam, e nós achamos, né, que nós vamos para frente simplesmente ouvindo uma conferência do padre Paulo Ricardo, e dizer, pronto, agora eu já sei tudo. Não, gente, ou nós estudamos, ou nós realmente criamos um movimento de estudo profundo, porque nós temos toda a vantagem do mundo sobre eles, porque nós temos a filosofia correta, nós temos as coisas, a luz, não é, do conhecimento da graça, nós podemos estudar muito mais e muito melhor do que eles, mas isso nós veremos depois. Vamos lá. Como é que eles estudaram? Eles redesenharam a estratégia. Vamos recordar então o que foi que aconteceu. A Fundação Rockefeller, o que é que ela fez? Primeiro, começou a investir em estudos de demografia no mundo inteiro, para criar a convicção mundial de que o crescimento populacional era um problema. Não havia faculdades de demografia. E eles investiram milhões de dólares em faculdades de demografia no mundo inteiro. Eles criaram uma pseudociência demográfica. Para quê? Para depois entrar com a solução, aspas, médica, de implantar o DIU dentro do útero das mulheres, de ensinar a abortar, ensinar a usar pílula, realizar castrações, digamos assim, né? Bom, fizeram tudo isso a solução médica. Então, primeiro houve um investimento em demografia, depois um desenvolvimento de medicina. Até que houve uma crise no final da década de 60. Um aluno do Warren Thompson, aquele carinha que desenvolveu a teoria da transição populacional, chamado Kingsley Davis, que o padre Zé Eduardo falou hoje de manhã, ele
pôs todo mundo em crise, dizendo assim: não adianta você colocar DIU na barriga das mulheres. No dia que ela quiser ter um filho, ela tira o DIU e vai ter filho. Se você quer realmente limitar o crescimento populacional, você tem que mudar a estrutura da sociedade de tal forma que as mulheres não queiram ter filhos. Você tem que mudar a sociedade. Por quê? Porque as instituições é que levam as pessoas a se comportar dessa maneira. Existe uma instituição chamada família. Ele não diz desse jeito, eu estou adaptando aqui para ficar mais claro para você entender, tá? Mas existe uma instituição perversa chamada família, que faz com que as mulheres queiram ter filhos, ficar em casa e cuidar dos seus filhos. Nós precisamos mudar o relacionamento entre homem e mulher, para que as pessoas parem de querer constituir família, e por isso parem de querer ter filhos, e por isso, agora, nós tenhamos uma nova configuração social e o crescimento populacional vai estancar. Por quê? Nós não colocamos um DIU na barriga das mulheres. Nós colocamos um DIU no cérebro, na cabeça, na mentalidade das mulheres. Isto que o Kingsley Davis chamou a atenção das pessoas no final da década de 60, só se tornou operacional em 1974 por causa de uma conversa de uma senhora chamada Adrienne Germain com o Rockefeller III, que, numa conversa de 1 hora, convenceu o Rockefeller e, finalmente, a estratégia mundial inteira mudou de rumo. E agora, a preocupação deles não é tanto uma preocupação médica, mas é uma preocupação de engenharia social. Daí nós passamos, depois de várias etapas, chegamos à Conferência de Pequim, onde foi introduzida a palavra gênero, e o gênero tornou-se uma questão no mundo inteiro. O que é o gênero? O gênero é a questão de você agora fazer com que as pessoas tenham uma visão fluida de família, porque na verdade você precisa primeiro desconstruir a instituição família. Porque desconstruindo a instituição família, você vai fazer com que as pessoas comecem a não querer ter família. E não querendo ter família, as pessoas não vão querer ter filho, e não querendo ter filho, elas não vão mais fazer crescer a população mundial. É isto que gênero tem a ver com aborto. Ou seja, são duas realidades, duas técnicas para deter o crescimento populacional. Deu para entender a lógica da coisa? Está claro para vocês isso? Tá? Então, assim, o gênero é a questão de desconstruir, é uma nova estratégia para desconstruir. Então, vejam, eles estavam tentando legalizar o aborto no Brasil, legalizar o aborto no Brasil, legalizar o aborto no Brasil. De repente, alguém ou alguéms, um grupo de debates, de estudos entre eles, se comunicam entre si, fazem os estudos entre eles, viram, essa não é a melhor forma, vamos agora investir no gênero. Também porque isso faz com que a América Latina, porque o aborto, eles não são tolos, eles estão vendo que o índice de aprovação do aborto na América Latina está diminuindo cada vez mais e que a coisa, ou seja, vai ser muito difícil eles aprovarem o aborto na América Latina. Embora eles vão continuar tentando, eles não deixaram, tá? Não pense que, ufa, ainda bem, eles não vão mais querer aprovar o aborto. Eles vão querer continuar. Eles são persistentes, eles são determinados, nós é que achamos que a gente pode fazer um telefonemazinho lá na Câmara dos Deputados, ou então fazer uma pequena ação e vai terminar tudo. Não, eles são persistentes.
Eles vão continuar querendo aprovar o aborto, mas eles viram que está mais fácil passar na América Latina a questão do casamento gay, dos direitos, não é? Dos homossexuais, a questão de gênero e companhia limitada. E assim eles vão desconstruindo a família. Eu acho que todo mundo está vendo como na televisão e na programação e nos artigos de jornal e de revista, etc. e tal, eles estão contínua e constantemente martelando esse negócio de gênero. Está claro isso? Propagandas, novelas, programas de debate, constantemente. Mas mas será que todo mundo, de repente, como é que há 5 anos atrás a questão de gênero não era tão candente e agora, de repente, todos os meios de comunicação começam a falar disso? É uma evolução espontânea da sociedade? Não, meus senhores. Não. Não. Isto aconteceu porque as próprias fundações internacionais assim determinaram. A Fundação Ford, lembrem-se, a Fundação Ford, que era a grande parceira da Fundação Rockefeller, não é? Foi durante muito tempo uma das mais ricas do mundo. Agora parece que a Fundação Bill e Melinda Gates é mais rica, mas em todos os casos, uma das mais influentes e mais ricas do mundo, sem dúvida alguma. A Fundação Ford agora mandou, vejam, pasmem, fiquem de boca aberta, mandou fechar todos os escritórios, inclusive o escritório populacional. O quê? A Fundação Ford não está mais preocupada com o controle populacional? Mandou fechar os escritórios populacionais para se dedicar a uma única questão: gênero. De repente nós vemos aí que está acontecendo agora com o gênero a mesma coisa que aconteceu lá na década de 50 com relação à demografia. A Fundação Rockefeller começou a investir em bolsas de estudo, de doutorado, de faculdades de demografia. Agora, a coisa é o quê? Estudo de gênero. Se você quiser fazer uma tese de qualquer assunto que termine defendendo a teoria de gênero, você já tem bolsa de estudo garantida. Não vai faltar dinheiro internacional para ajudar a sua bolsa de estudos. Porque a Fundação Ford está bancando milhares de teses no mundo inteiro e criando uma pseudociência. Uma pseudociência. Quando aqui no Brasil, o Movimento Pro Vida do Brasil, quis deter a inserção da ideologia de gênero dentro dos planos nacionais, estaduais e municipais de ensino, houve pedido de alguns deputados que explicasse, que o MEC prestasse explicações, não é, para dizer, escuta aqui, como é? Nós aqui no Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado, nós tiramos a ideologia de gênero de dentro do Plano Nacional de Ensino e o MEC continua dando orientação para os professores que devem ensinar esse negócio. Explique-se. Qual foi a resposta do Ministério da Educação? Eles não disseram, não, nós não estamos fazendo isso. Eles disseram, sim, nós estamos fazendo isso, vamos continuar fazendo isso, porque o gênero é uma questão científica. Existe consenso científico internacional com relação à questão de gênero. Mas de onde vem esse consenso? Das fundações que criam uma pseudociência. Estão entendendo como eles são?
eles investem em conhecimento em 2 níveis. Em grupos de estudo de verdadeiro conhecimento estratégico. E segundo, também em pseudociência para criar uma cortina de fumaça para que as pessoas enxerguem, né, aquilo lá tudo como um consenso. Bom. Então eu gostaria que vocês enxergassem isso, gente. Que realmente esse pessoal, eles estudam. Eles estudam. E eles estão constantemente estudando e constantemente reformulando as estratégias. Então, para amarrar e concluir essa minha primeira colocação, o que é que eu quis, né, transmitir para vocês hoje? O seguinte. Primeiro, qual é a finalidade que eles querem alcançar com tudo isso? Essa finalidade foi gerada por uma crise que foi a Primeira Guerra Mundial. Eles querem fazer o bem ao mundo. Inicialmente era essa a proposta. Depois, para fazer o bem ao mundo, eles começaram a ver a necessidade que para implantar a paz mundial eles precisavam de um governo mundial e eles precisavam também de controle populacional, porque isso seria causa de guerra. Então eles vão e criam toda essa realidade onde eles têm um investimento brutal em estudos. As mudanças de estratégia, as pessoas que foram apresentadas aqui para vocês, o Kingsley Davis, Warren Thompson, mas também tantos outros estudiosos e teóricos, que a gente poderia aqui passar não somente esses 2 dias, mas várias semanas estudando o pensamento de cada um desses teóricos. Tudo isso, gente, significa um investimento maciço em conhecimento. Então não é dando uma estudadinha rapidinho que você vai conseguir, nós vamos conseguir nos opor a isso tudo. Nós precisamos estudar, e estudar, e estudar, e estudar muito. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Como último ponto, só para cumprir a promessa, que eu falei que iria falar de governo mundial, né? Vamos entender o seguinte. E aqui vem um problema para eles, um problema chamado Igreja Católica. Como é que você faz para implantar um governo mundial? Para implantar um governo mundial, você precisa que as pessoas obedeçam. Sim ou não? Acontece o seguinte. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E a pedra chama-se Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica é a única instituição de âmbito mundial, internacional, universal, que ensina às pessoas que existe um certo e um errado que não está inscrito na sua cabeça, está escrito na realidade das coisas. É aquilo que nós chamamos de lei natural. Ou seja, existe uma lei de Deus que não é a lei que está revelada lá na Bíblia. Existe uma lei de Deus que está inscrita no ser das coisas. Isso é uma das grandes dificuldades que nós temos na nossa ação pró-vida, lá no Congresso Nacional, quando a gente vai lidar com a bancada evangélica. Os evangélicos são nossos grandes parceiros nisso tudo, gente. Graças a Deus. Se tem algum evangélico aqui, Deus te abençoe. Que alegria. Vamos trabalhar juntos. Só que existe uma dificuldade.
os evangélicos, eles não investem no estudo da filosofia. Aí o que acontece? Fica limitada a ação. Porque você vai conversar com o evangélico sobre a questão do aborto, sobre a questão de gênero, sobre não sei o quê. Ele só é capaz, quando ele procura argumentos, ele só é capaz, ele vai investigar lá no baú do conhecimento dele, e ele só é capaz de tirar de lá de dentro do baú versículos bíblicos para argumentar. Só que o problema é o seguinte, gente. Se as suas convicções estão só baseadas na Bíblia, você já está vencido. Porque os nossos adversários vão dizer assim: sim, mas essa é a sua convicção para você que tem fé. Eu não creio na Bíblia, eu não preciso seguir Bíblia. Isso aqui é um país democrático, existe liberdade religiosa, eu não creio na Bíblia, eu não vou seguir esse negócio aí, acabou. E aí você fica sem base argumentativa para dialogar com as pessoas. Não adianta, gente. Nós, católicos, sabemos, e nisso os evangélicos não têm dificuldade nenhuma de eles concordarem conosco, só que vamos estudar, precisa estudar. Nós sabemos que existe, além da revelação divina que está na Bíblia, existe uma outra verdade divina que está inscrita no ser das coisas. O ser das coisas, que existe um certo e um errado na coisa, que eu sou capaz de enxergar racionalmente. Racionalmente. Então, mesmo que não houvesse Bíblia, o aborto seria crime. Porque racionalmente falando, a própria natureza das coisas me diz que existe uma inviolabilidade da vida humana. E que a vida humana, ela deve ser defendida desde a concepção até a sua morte natural. E isso está inscrito no ser das coisas. E eu posso argumentar racionalmente com qualquer pessoa inteligente que não seja católica. Por quê? Porque isso está inscrito, não é, na inteligência de quem criou. Existe uma inteligência criadora que colocou uma lógica na coisa, no mundo real. Quando eu vou argumentar com relação ao gênero, eu posso argumentar a partir da lei natural, ou seja, da realidade de que existe uma lei e uma lógica inteligente na criação do homem e da mulher, e que ali tem uma lógica, aquilo lá é assim, e que não é uma construção mental, existe uma verdade ali. Ora, a única instituição, isso aqui, gente, eu ficaria muito feliz de dizer para vocês que existe uma dúzia de instituições internacionais defendendo que existe um direito natural, um certo e um errado escrito no ser das coisas. Infelizmente, eu não posso dizer isso para vocês. Por quê? Porque não tem. Tem uma única instituição que ainda faz isso, chama-se Igreja Católica. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, chama-se Igreja Católica. E a Igreja Católica, enquanto ela continuar a ensinar que existe um certo e um errado e um direito natural nas coisas, a Igreja Católica é o grande empecilho para a implantação de um governo mundial. Por quê? Porque se você vai implantar um governo mundial, como é que você vai costurar tantos povos, tantas culturas, tantas visões diferentes, se não for através de um relativismo, onde, já que tudo é relativo, obedeça o que eu estou te mandando, para manter a paz. Ora, o problema é o seguinte, que isso não é uma novidade na história. Já havia
havia lá atrás um governo mundial, chamado Império Romano. E havia lá atrás uma igreja, chamada Igreja Católica. Que quando o imperador disse, olha, você pode crer no Deus que você quiser, nós somos todos, né? Vários povos, todo mundo tem seu Deus, etc e tal. É o seguinte, você só não fique dizendo que o seu é o único Deus. Você tem que aceitar os outros também. Né? Estou aqui simplificando a conversa, né? Tem a questão da adoração, o relativismo por trás da adoração de César, mas o que acontece é o seguinte, é que os cristãos disseram, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é porque o imperador está mandando que eu vou obedecer. Não obedecerei, porque ele está mandando uma coisa que é contra a lei de Deus. A lei natural, a lei das coisas. Ele está mandando uma coisa que ele não tem poder para isso. Então o que acontece? A realidade, a própria realidade, Igreja Católica, ensinando que existe uma lei no ser das coisas, é um grande empecilho para a implantação de um governo mundial. E nós católicos, quando nós católicos introjetamos a argumentação dos nossos adversários, dizendo assim, não, espera lá, não é bem assim, nós temos que, porque tudo realmente é relativo, é que para algumas pessoas aborto é crime, para outras pessoas não é crime, a gente tem que conviver com o diferente. Quando esse discurso, aparentemente, né, boa praça, esse bom mocismo, essa coisa assim tolerante, né, essa camaradagem, etc e tal, esse discurso, gente, é o discurso que está dando poder a um governo mundial que irá implantar a maior ditadura jamais vista na história da humanidade. Porque é exatamente isso, ou seja, você precisa ser uma massinha de modelar que aceita tudo. Então é necessário tirar das pessoas a convicção de que existe certo ou errado. E aí vem o que é que ideologia de gênero e aborto tem a ver com o governo mundial. Quando você ensina para uma criança, no jardim da infância, que não existe certo ou errado com relação ao comportamento sexual, você está quebrando na cabeça da criança o limite posto pela lei natural. Uma criança que cresce convencida de que tanto faz, quando com 4, 5 anos de idade ela aprende que tanto faz eu gostar de menino ou gostar de menina, e que a família pode ser composta do jeito que for, 3 pais, 2 mães, pai nenhum, mãe nenhuma, do jeito que for, você está pegando um dado da lei natural de que o homem foi feito para a mulher foi feita para o homem, e que se você juntar homem e mulher vai sair criancinha, e isso chama-se estrutura básica da família. Isso é uma coisa que não tem ideologia no planeta que vai mudar, entendeu? Homem e mulher junta sexualmente e sai criancinha. Não sei se já ouviram falar disso. Já ouviram falar disso? Já ouviram falar? Muito bem. Isto, gente, está na estrutura do real. Mas quando você já não consegue mais enxergar isto, o limite do real acabou na sua cabeça. Quando eu falo de lei natural, eu estou dizendo que existe um limite no real.
Não existe mais limite no real. O limite agora, já que não existe limite, alguém vai ter que pôr ordem na casa, vai ser o governo, e você obedece o que o governo mandar. Pode o que ele disser que pode, e não pode o que ele disser que não pode. E nós é que temos agora a árvore do bem e do mal para dizer aquilo que pode e aquilo que não pode. Não é mais um Deus que estruturou o real. Nós temos agora que dar a César o que é de Deus. Nós temos que dar ao governo mundial a possibilidade de dizer o que pode e o que não pode. E eles já estão fazendo isso, porque nós já estamos no ensaio geral. Eles já estão, sem lei nenhuma, eles já estão dizendo o que pode e o que não pode. O que é e o que não é. Estão entendendo? E essa é a grande dificuldade. Então, é aqui que nós vemos uma realidade bastante delicada, porém importante. Que é que toda essa realidade do aborto e da ideologia de gênero tem uma finalidade hipoteticamente boa chamada paz mundial através da implantação de um governo mundial. A primeira preocupação é a questão populacional. Mas existe também a preocupação de você implantar um governo que as pessoas obedeçam. E, portanto, é necessário quebrar a limitação. Você está dizendo que é crime no ser das coisas o aborto? Não, não é. Isso aí é uma opinião sua, relativa. É a sua Bíblia que diz isso, mas não impõe a sua Bíblia nos outros. Você está dizendo que não pode unir homem com homem, mulher com mulher, mudar de sexo, escolher o gênero, qual é o papel social que eu vou fazer, mas isso daí é um limite da sua Bíblia, não impõe a sua Bíblia nos outros. Você fique dentro do seu templozinho, fique lá dentro da sua igrejinha, pregando as suas coisas, mas não imponha isso para a sociedade. E ali, então, se vê a necessidade de implantar aquilo que o Papa Bento XVI chama de ditadura do relativismo. Essa é a ditadura do relativismo. Isso tem uma finalidade bem específica dentro de um quadro de implantação do governo mundial. Tá bom? Voltamos, daqui a pouco para continuar então esse nosso estudo. E a segunda parte será esse convite, onde eu vou tentar mostrar para vocês a necessidade de nós realmente estudarmos e de nós entrarmos dentro dessa luta pró-vida e pró-família com conhecimento e conhecimento profundo. Nós vamos fazer o seguinte, decidimos isso agora. Nós vamos descer o tripé, colocar o microfone aqui embaixo. Nós vamos ter mais 10 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta para o padre a respeito do assunto. O que vocês acham? Pode ser? Então tá bom, vou descer o tripé para a gente fazer isso. Pronto. Eu fico com um fio aqui e vocês sem fio lá embaixo. Vamos lá então. Quem teria uma primeira pergunta? Pode vir sem aqui. Sem se acanhar, você não está sendo filmado. O Adrian, vem cá você. Só vai aparecer sua voz. Não tem pedestal, vai na mão. É na mão mesmo. Bom. Olá, padre, tudo bom? Sua benção. Agora eu sei por que os padres, quando vêm pregar, eles vêm de batina, né? Fazer que eles são padres. Porque, para nós, lá tinha que ter uma chapelaria lá fora com como que é aquela? Carapuça. Todo mundo tinha que entrar aqui e colocar a carapuça. Os pró-vidas, né? Mas, padre, a pergunta é o seguinte. Quando o senhor fala em relação... Quando foi falado o padre
padre Eduardo e o senhor anteriormente, o senhor falou agora, em relação às mães. Como é que então seria a postura, a partir de agora, que nós, providas, tocaríamos nesse assunto para a sociedade? Porque quando nós vemos que a mulher, como Eva, comeu a fruto da árvore do conhecimento, e aí ela começa a tomar atitudes diferentes para que todo esse projeto consiga ter êxito, tomar atitudes que elas começam a buscar o conhecimento, quando elas começam a mudar as suas vidas, começam a não querer ter filhos, começam a querer crescer. Sim. Como então, veja só, nós podemos mostrar como isso? é a atitude de uma pessoa provida com relação às mulheres ou das próprias mulheres? Bom, a primeira coisa, gente, vamos entender o seguinte. Aqui, nós não estamos com fórmulas prontas. Por quê? Porque assim como, não é, o pessoal da cultura da morte tem que a todo momento estudar e rever as suas estratégias, nós temos que também a todo tempo nos adaptar às novas situações sociais com as quais nós estamos nos deparando. Não é? Algumas pessoas acham que quando a gente chega e diz que o papel da mulher está sendo reinventado, desconstruído, etc., que nós estamos aqui defendendo uma atitude, um comportamento em que nós vamos voltar à família idêntica e estruturada, sei lá, como ela era na década de 30. Não é? Ora, gente, nós temos que entender o seguinte: como é que os cristãos, primeiros cristãos, se adaptavam no Império Romano, que não tinha, por exemplo, o domingo, para você guardar o domingo, porque não era feriado? Está entendendo? Existem circunstâncias históricas em que nós vamos ter que nos adaptar. Ora, atualmente, como é esta questão da mulher no mercado de trabalho? Nós somos agora a favor de que as mulheres fiquem em casa e você tem direito de esquentar sua barriga no fogão, esfriar a sua barriga na lavanderia, parir filhos e ficar quietinha. Bom, a primeira coisa que essa descrição do papel da mulher, como se esse fosse o papel da mulher durante séculos e séculos, é uma descrição caricatural. Não é verdade. Porque isto é fazer pouco caso do papel fundamental e extraordinário das mulheres como educadoras. Elas tinham o futuro da humanidade em casa, com a realidade chamada educação. Porque o grande problema, e aqui é que está o problema, eu não sei o que você vai fazer, minha filha, se você vai trabalhar fora de casa, dentro de casa, tempo todo, ou meio período, se você vai usar saia ou se você vai usar calça comprida, não sei, mas você precisa educar o seu filho para o céu. Esse é o grande drama, que você vai ter que usar a sua criatividade. Santa Zélia Martin, por exemplo, a mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus, era uma extraordinária empresária que teve 9 filhos e educou as suas 5 filhas. Está entendendo? Que sobreviveram. Então, vejam, ela era uma empresária de tanto sucesso que São Luís, o marido dela, fechou a empresa dele para trabalhar para ela. Está entendendo? Porque a empresa dela era mais rentável. Então, é uma caricatura nós dizermos agora que o que nós estamos pregando é que as mulheres sejam, né, essas criaturinhas caladas e submissas, cuja finalidade, única finalidade na existência é parir filhos e obedecer. Isso daqui, gente, se nós dissermos uma coisa, um absurdo desses, nós estamos introjetando o discurso do inimigo como um vírus dentro da nossa própria solução. Porque é evidente que nenhuma mulher vai aceitar isso. E não deve aceitar mesmo. E não deve aceitar mesmo.
Estão entendendo? Porque a dignidade da mulher deixa eu dizer muito claramente, a dignidade da mulher é um valor que os cristãos introduziram na história da humanidade. Se você for olhar na sociologia, existe um sociólogo chamado Stark que estudou o início do cristianismo, não é? E ele mostra que nos primeiros séculos o cristianismo cresceu porque tinha um fator de propaganda extraordinário que era a dignidade da mulher. Ou seja, as mulheres, quando viam que nas famílias cristãs elas eram respeitadas e não eram tratadas como coisa, mas como pessoas com dignidade, com uma alma imortal e com uma vocação altíssima para a santidade, quando as mulheres descobriam isso, elas ficavam entusiasmadas e queriam que seus maridos se convertessem. Para que eles as tratassem como mulheres cristãs, com dignidade. Porque ser casada, ser pagã com um pagão, é ser maltratada como coisa, porque o marido tinha poder de matar a própria mulher na sociedade pagã. E foi o cristianismo quem resgatou, não, porque não tinha sido nunca colocado. Foi o cristianismo quem inseriu na história da humanidade o evangelho da mulher. Então nós precisamos agora pregar para as pessoas o evangelho da mulher. Existe o evangelho da mulher. Ou seja, a boa notícia para a mulher, que foi exatamente a altíssima dignidade da mulher. Então a encíclica Mulieris Dignitatem, do Papa São João Paulo II, cujo dia hoje nós comemoramos, é extraordinária. É extraordinária nesse sentido. E nós precisamos realmente nos debruçar, não é, sobre o ensinamento cristão sobre a mulher. Tá? Porque, assim, às vezes, existem algumas pessoas num movimento mais tradicional, conservador, etc. e tal, que prestam um desserviço à causa pró-vida, porque criam uma caricatura da mulher que é inaceitável. Entende? Pegam, por exemplo, dados da Bíblia que falam, não é, da mulher ser submissa aos seus maridos, etc. e tal, isso e aquilo, que é uma verdade, mas criam uma caricatura dessa verdade, que é inaceitável. É inaceitável você tratar a mulher agora como coisa. Por quê? Porque isso é um evangelho capenga. São Paulo diz, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, mas ele diz também, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Então a coisa é a seguinte, se você é um homem que como Cristo está derramando seu sangue pela sua mulher, você tem direito de pedir da sua mulher submissão. Mas se você não está derramando seu sangue, seu cafajeste, você fique quieto no seu lugar. Então, vocês entendem que existe muita caricatura nessa história. E eu digo para os meus irmãozinhos, não é, que fazem apostolado na internet, vocês sabem que eu faço apostolado na internet também, que pelo amor de Deus, Nossa Senhora do Bom Parto, vocês parem de prestar serviço à cultura da morte, criando uma caricatura de intolerância. Entendeu? Porque tem certas pessoas que apresentam um tal projeto familiar que, sinceramente, se eu fosse pagão, Deus me livre de ser cristão desse jeito. Eu não ia querer entrar nessa loucura de jeito nenhum. Tá? Estão dizendo que é para encerrar, mas tudo bem. A gente vai fazer o seguinte, mas valeu, né? Valeu esse momento que foi a abertura. Beleza. Depois a gente pode voltar, né? Isso, a gente volta. Nessa mesma fila aqui. Isso. Aí você grave o pessoal que estava aqui, tá bom, tá com gravado. As perguntas e vocês voltam, tá bom? Tá ok? Obrigado, padre. Maravilha. Teremos então um intervalo. Quando você ouvir a música, você volta para cá. Tá bom? Obrigado.